Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 1-0 contra o Grêmio. Palmeiras que vinha de uma sequência difícil, né? O Palmeiras estava já 2 jogos sem vencer e algo que estava colocando muita pressão no Palmeiras era justamente a derrota contra o Corinthians no jogo passado, que realmente era um jogo extremamente importante para as pretensões do Palmeiras em relação ao título, né? Título esse que, na minha visão, ficou mais distante, para não dizer praticamente impossível. Porém, o Palmeiras ainda continua matematicamente na briga. E foi com base nisso que o Palmeiras jogou hoje, né? Realmente nós tivemos um Palmeiras com bastante volume de jogo, um Palmeiras que jogou todo o tempo no campo do Grêmio. O Grêmio também que não vive uma boa fase, né? Dos últimos 11 jogos, o Grêmio conseguiu vencer apenas 3. Então é um time que também vem pressionado. É um time que, pelo menos pelo que eu pude ver nesse jogo, é um time que tem muito poucas alternativas táticas, né? Especialmente ofensivas. É um time que praticamente não levou perigo à defesa do Palmeiras. Porém, defensivamente, o Grêmio acabou por dar bastante trabalho para o Palmeiras. E até aí eu tenho uma certa dúvida. Até que ponto foi mérito da defesa do Palmeiras ou demérito mérito da defesa do Grêmio, né? Ou demérito do ataque do Palmeiras. Porque realmente o Palmeiras perdeu muitas oportunidades. Nós tivemos no primeiro tempo o goleiro fazendo inúmeras defesas, realmente. Um goleiro que até chegou a falhar num lance, mas realmente quando exigido, especialmente nas bolas aéreas vindas de escanteio, ele fez grandes defesas. Aí nisso termina o primeiro tempo, um primeiro tempo onde o Palmeiras foi totalmente dominante, porém não conseguiu converter essa dominância em gols. O primeiro tempo termina 0-0, o Palmeiras vaiado, a torcida realmente ainda está muito chateada pelo ocorrido no jogo passado contra o Corinthians, e na minha visão com razão, porque o Palmeiras não demonstrou tudo aquilo que poderia, deixou muito a desejar, e ainda ajudou um rival a praticamente se livrar do rebaixamento, né? Aí nós iniciamos o segundo tempo e no segundo tempo realmente não tenho o que falar. Palmeiras incontestavelmente foi melhor. Palmeiras colocou muito perigo contra o Grêmio e nós tivemos um verdadeiro espetáculo tanto do goleiro quanto de chances perdidas. Numa dessas eu quero destacar uma do Gustavo Gomes. Ele estava embaixo da trave praticamente, só ele o goleiro para empurrar para a rede e ele não conseguiu fazer o gol. Outra oportunidade também, mais ou menos assim, foi uma do Rafael Veiga, quase que na linha da pequena área. Após uma sobra, né, a bola vem do escanteio, o Flaco Lopes tenta um calcanhar e a bola acaba sobrando para o Rafael Veiga só empurrar para a rede. Só que ele acaba errando. Isso vai preocupando tanto o torcedor quanto os jogadores. A gente já percebeu um clima bem tenso dentro do estádio. E até eu pensei que, pelo andar da carruagem, o Palmeiras não iria conseguir marcar nenhum gol e praticamente daria adeus aí e ficaria brigando pelo G4 até o final. Só que aí nós temos que destacar realmente o que para mim foi o nome do jogo e sem dúvida o melhor jogador em campo, que é o Estevão. É impressionante como ele corre, é impressionante como ele se dedica, é impressionante como ele é habilidoso e como ele faz a diferença. Realmente o Palmeiras é até uma pena, né, que vai negociá-lo no meio do ano. Ele já está negociado, na verdade, né? Ele se apresenta no meio do ano que vem, após o Mundial, ao Chelsea da Inglaterra. Então, realmente vai ser uma perda muito sentida para essa equipe do Palmeiras, porque o Estevão está fazendo a diferença, está jogando muita bola e ele realmente é impressionante para a pouca idade que tem. Realmente é um desses jogadores que a gente vê aparecer raramente e, na minha opinião, pode aí ser uma das grandes promessas aí do futebol brasileiro, até se tornar um titular da seleção brasileira até para a próxima Copa. Eu não duvidaria que isso acontecesse, porque realmente é um jogador muito diferenciado, é um jogador que tem muito recurso, muita técnica, então é um desses jogadores que está prometendo bastante e creio que muito em breve nós veremos o nome dele aí na seleção brasileira como titular absoluto, realmente, porque ele é diferente. E foi graças a ele, né, após as substituições, né, que o Abel faz, ele tira o Felipe Anderson, que vinha muito mal, vinha errando passes fáceis, a torcida já estava extremamente irritada com ele. Conforme eu falei no vídeo passado, ele foi uma contratação que se mostrou
a pior contratação do Palmeiras nessa questão de expectativa versus a realidade, né? Ele não conseguiu entregar aquilo que a torcida palmeirense esperava dele. Realmente deixou bastante a desejar, vem deixando. Então, realmente, a torcida está cobrando. A gente conhece a torcida do Palmeiras, sabe que é uma torcida extremamente exigente, né? Que é a mesma medida que ela faz bastante ídolos, ela realmente, quando um jogador não consegue conquistar a torcida do Palmeiras, realmente a torcida do Palmeiras acaba dificultando muito a vida dele e ele acaba não conseguindo desempenhar. E é o que está acontecendo com o Felipe Anderson. Realmente ele não caiu nas graças da torcida e a torcida está correta nisso, porque até o momento ele não entregou nada para que a torcida acabasse tendo ele como um ídolo, ou pelo menos como um jogador que correspondesse às expectativas que o torcedor tinha nele, né? Eu mesmo tinha bastante expectativa nele, né? Era um jogador de nível europeu, vindo do Lazio da Itália, então a gente esperava que ele jogasse um futebol melhor, até porque, pelo que foi dito, ele tinha mercado até na Itália mesmo, né? O Juventus da Itália estava querendo contratá-lo, então ele veio com bastante grife e veio com bastante expectativa, mas de fato até o momento não entregou nada e saiu totalmente vaiado. A partir disso entra o Dudu entra bem, melhora bastante a equipe do Palmeiras. Entra também o Flaco Lopes, que dá uma certa presença diária, muito embora o Flaco Lopes não esteja no seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Não vem conseguindo marcar, não vem conseguindo ser decisivo, né? E como já diz o ditado, todo centroavante vive de gols e ele não está conseguindo fazer gol. Então precisa melhorar isso daí também. Porém, o Dudu faz uma jogada, né? Numa dessas jogadas que a gente conhece do Dudu, que ele avança na jogada individual, corta e chuta. Nisso o Estevão espertamente vai no rebote e marca o gol. Realmente é o gol do alívio para a torcida palmeirense, tanto que o Estevão vai comemorar no meio da torcida, até toma um cartão amarelo, mas realmente estava valendo tudo, porque foi um grito de gol que o Palmeiras estava entalado realmente desde o primeiro tempo. Então foi quase que nem foi uma comemoração, foi praticamente um desabafo, né? Porque realmente um time ter tantas chances, perder tantos gols, ver o goleiro adversário fazer tantas defesas e quando finalmente você consegue fazer o gol, aquilo deve ser uma sensação como tirar 3 caminhões da sua costa. Realmente foi um momento de alívio total, tanto para nós que estávamos assistindo, quanto deve ter sido para os jogadores que estavam jogando, porque realmente seria extremamente injusto que o Palmeiras não vencesse esse jogo, dado ao volume de jogo e o volume de finalizações que o Palmeiras teve. Pelo que eu vi, o Palmeiras teve 35 finalizações, você imagina. Quando que você viu isso no futebol? Eu não lembro. Eu estava até pensando naquele que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, daquela última vez, se eu não me engano, teve 40 chutes. Isso aí até a gente pode confirmar depois, mas se eu não me engano foi isso. Mas essa vez que o Palmeiras teve também foi inacreditável. 35 chutes para fazer um gol. Realmente é algo que não se vê todo dia. E a gente estava até com medo de o Palmeiras acabar tomando um empate, porque realmente parecia que as coisas não estavam andando, muito embora o Palmeiras estivesse fazendo por merecer o resultado da vitória. E a gente pensou que as coisas poderiam até desandar aí de tão difícil que estava o gol. Porque mesmo após o Palmeiras fazer o primeiro gol, o goleiro continuou fazendo grandes defesas. Eu quero destacar um chute do Richard Rios de fora da área, que realmente o goleiro faz uma defesaça. Então o goleiro do começo ao fim teve que trabalhar 35 chutes e 14 defesas feitas pelo goleiro. Então realmente o Palmeiras poderia ter saído com uma goleada, não seria exagero nenhum, porém sai com esse placar magro de 1-0 e com essa sensação até de alívio, né? Não foi, quando a gente vê os números do jogo, a gente pensa que o Palmeiras foi uma vitória tranquila, que o torcedor não passou sufoco, mas realmente foi um sufoco total do início ao fim. Em momento nenhum a gente pôde relaxar, todo momento a gente estava tenso e preocupado, mas no final o Palmeiras consegue garantir essa vitória, mesmo que pelo placar mínimo, mas de qualquer forma os 3 pontos estão lá, o Palmeiras chega aos 64 pontos, o Botafogo tem 67, um jogo a menos, e lembrando que nós temos o confronto direto, né, que é praticamente a decisão do campeonato aí, né? Em que o Palmeiras vai tentar de tudo vencer
o Botafogo para tentar tirar essa diferença aí que no momento está 3 pontos a mais, porém um jogo a menos, então pode voltar a ser 6. Então o Palmeiras vai ter que torcer para o Botafogo tropeçar, inevitavelmente vai ter que fazer o dever de casa de vencer o confronto direto. Aí para começar a voltar a sonhar com o título, que eu acho que está muito difícil, está muito distante nesse momento, mas futebol é assim, né? A gente viu ano passado o que aconteceu, ninguém mais esperava que o Palmeiras fosse ser campeão, muito embora o que aconteceu ano passado é algo que ocorre uma vez a cada 1000 anos, porém, quem sabe, né? No futebol tudo pode acontecer. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você interpreta aí essas 35 finalizações? Será que foi mais azar do Palmeiras ou foi mais incompetência mesmo na hora de finalizar? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.